Boa tarde, turma. Vamos dar continuidade ao nosso assunto a respeito de calor e temperatura. Quem acompanhou a aula anterior, a essa altura já sabe o que é calor e o que é temperatura. Então, na nossa aula de hoje, nós daremos continuidade a esse assunto. Nós vamos fazer da mesma forma que fizemos na aula anterior. Eu vou marcando os pontos que vão servir para que depois vocês associem com as respostas da atividade, tá certo? Conforme cada ponto. Na aula anterior, nós paramos nesse conteúdo aqui, ó, condução térmica. Nós ainda falamos um pouco sobre condução térmica, ela foi até motivo da 7ª questão da atividade anterior que foi passada para vocês. E nessa aula anterior, nós falamos a respeito de isolantes térmicos e condutores térmicos, né? Então, eu mostrei para vocês aqui o experimento que eu chamei de A, com a barra de ferro com 10 graus Celsius, e outro que eu chamei de B, com 30 graus Celsius, que também é uma barra de ferro, e uma camada entre os dois. Essa camada aqui, ela pode ser uma camada isolante, quando ela não permite que haja uma transferência de calor de um para o outro, ou ela pode ser uma facilitadora, ou seja, uma boa condutora térmica, quando ela vai permitir uma boa condução do calor de uma barra de ferro para a outra. Como é que nós vamos saber? Nós vamos saber se essa barra aqui, após de um tempo ela colocada, se não houver transferência de calor de uma barra para outra, ou se a transferência for muito pequena, nós vamos dizer que é um isolante. No entanto, se a transferência for rápida, por exemplo, os corpos eles tendem a quê? Eles tendem a igualar as temperaturas, né? Isso pela transferência de calor. Então, nesse caso aqui, o corpo mais quente, ele transfere energia para o corpo mais frio. Então, se aqui fosse uma camada facilitadora, ao invés de uma camada isolante, iria transferir quantos graus Celsius para cá, para esse sistema ficar em equilíbrio? Nós temos aqui 30 graus Celsius e aqui 10 graus Celsius. Ia transferir 10 graus Celsius para cá, para essa barra de ferro B ficar com 20 graus Celsius e essa A também ficar com 20 graus Celsius e ambos ficarem em equilíbrio. Então, nós sabemos se é um isolante e um condutor de acordo com a transferência de calor. Então, na aula passada, isso já foi explicado para vocês, tá certo? E nós mostramos, né, quais eram os materiais bons isolantes térmicos, que foi mostrado para vocês também na aula anterior, como a cortiça, o poliestireno expandido, a madeira, o ar, a cerâmica. Tem uma coisa bem interessante, gente, é que, como bom isolante térmico, antigamente, nos castelos medievais, como as paredes eram de pedra, e aí acontecia, a pedra não era um bom isolante térmico, digamos assim, então os castelos eles ficavam muito frios no inverno. Então, a tendência que as pessoas tinham na época para os castelos era de colocar grandes tapetes, tapeçarias enormes nas paredes dos castelos, fazendo com que esses tapetes se tornassem o isolante térmico. Por quê? Porque ele não permitia que o ar passasse das paredes para os vãos, né? Então ele concentrava o ar ali naquela região, fazendo com que tanto o ar naquela região entre o tapete e a parede fosse um bom isolante térmico, como também a própria tapeçaria, né? A própria tapeçaria de lã, ou seja, de outros materiais que existiam na época, formando assim um isolante térmico. Então, aqueles grandes castelos medievais, no princípio, a maioria daqueles tapetes foram feitos nessa perspectiva de ser um bom isolante térmico. E na contramão, né, um bom condutor térmico, ele vai ser aquele que conduz o calor rapidamente. Então, por exemplo, se a gente coloca uma panela no fogo e a panela não tem ali um cabo de borracha, um cabo de madeira,
e nós inventamos de pegar direto na panela, a tendência é que nós nos queimemos. Por quê? Porque o metal, ele é um excelente condutor de calor. Então, a prata, o cobre, o alumínio, o aço, o latão, geralmente esses materiais que estão aqui, ó, exemplificados, eles são bons condutores de calor. Então, essa aqui vai ser o nosso primeiro ponto para a nossa aula de hoje, que vai servir para a nossa atividade. Aqui também já foi falado na aula passada, né, o conceito de condução térmica, né, que é a troca de calor entre dois corpos em contato direto e que estejam unidos por um material condutor de calor. Então, olha só, quando a troca de calor ocorre entre dois corpos em contato direto, o que é em contato direto? É um próximo ao outro, ou que estejam unidos por um material condutor de calor, um bom condutor de calor. Então, esse processo é chamado de condução térmica. Então, a condução térmica vai acontecer quando um corpo ele está perto do outro, certo? Ou quando tem um material entre um corpo e outro que é um bom condutor de calor. Então, isso vai ser a condução térmica. Então, no processo de condução térmica, a movimentação de material de um corpo para o outro, que a gente chama essa movimentação de material de energia. Há apenas transporte de energia, ou seja, transferência de calor de um corpo para o outro. Então, isso é muito interessante, porque por que nós utilizamos agasalhos no inverno, quando estamos com frio? Colocamos um casaco, por um exemplo, uma calça, né? Pessoas de cidades e de países mais frios colocam até touca, até luva, até um cachecol protegendo o pescoço. É para que esse material ele seja um bom condutor térmico. Então, vai chegar um ponto que você coloca um casaco, ele vai agir também como isolante térmico, o casaco, mas vai haver uma transferência de energia entre os corpos para igualar a temperatura. Então, por isso que nós conseguimos fazer com que o casaco ele se torne um bom isolante térmico, né? Porque a temperatura, o calor, ele vai ficar retido ali. Então, há uma transferência de calor e o casaco ele atua como um isolante térmico, certo? Então, aqui, algumas dessas coisas já foram ditas para vocês, então a gente pode passar adiante. A gordura existente nos animais, por exemplo, e em nós mesmos, atua como bom isolante térmico. Então, animais, por exemplo, que vivem no Ártico, aqui como a raposa do Ártico, e também esse outro animal aqui, eles têm na sua constituição isolantes térmicos como a gordura por debaixo da sua pele. E geralmente esses animais, mesmo esse aqui todo branquinho por fora, por dentro, por baixo desse pelo, o pelo dele é negro. Porque o pelo dele é preto, aliás, o pelo dele é preto. E a gente vai olhar posteriormente no próximo assunto nosso, que esse preto, ele é um isolante térmico também. Então, por baixo dessa pelagem branca, geralmente tem uma pele preta, da cor preta, também para impedir a troca de calor entre o animal e o meio ambiente. E assim o animal ele possa se conservar em homeostase, ou seja, se conservar quentinho. E assim acontece com as aves, por um exemplo, né? Então, as aves, elas também têm as glândulas uropígeas, que fica geralmente nessa região, aonde elas pegam e passam o bico nessa glândula e vai passando por cima das penas, né? Então, ela vai passando tipo um óleo, uma gordura por cima das penas. E essa gordura, ela atua como isolante térmico. Aí eu posso afirmar que pessoas com mais tecido adiposo, ou seja, mais gordinhas, elas sentem menos frio do que pessoas magras, com menos tecido adiposo. Por quê? Porque esse tecido adiposo, certo? É uma proteção, é o isolante térmico, tá bom, gente? Aqui, ó, as tapeçarias no período medieval, ó, colocado nas paredes, né, dos castelos. Então, nós vamos ter também que aqui a gente tem alguns exemplos, não é? Da caixa de isopor como isolante térmico.
Geralmente, quando as pessoas, né, que saem com os coolers ou levam para a praia ou vão viajar, o que é que faz? Coloca bastante gelo dentro lá do cooler ou da caixa de isopor e tampa, né, com as bebidas dentro. E o que é que vai acontecer? Essa caixa de isopor, ela vai ser um isolante térmico. Ela vai impedir a troca de calor entre o material que está dentro aqui da caixa e o meio ambiente. Porque se ela não fosse um bom isolante térmico, e o isopor é um ótimo isolante térmico, as bebidas logo iam ficar em temperatura ambiente. Porque a tendência é que o calor ele seja transferido de onde tem maior, né, temperatura para o de menor temperatura. Então, o isopor ele funciona como um isolante térmico, certo? Então, aqui nós estamos só dando continuidade ao assunto. Ver aqui se o mouse volta. Às vezes o mouse não volta, gente, aí fica difícil de... Aqui continuando, certo? As páginas que nós vamos estudar as páginas 204, 205, 206, 207, 210, 211 e 212 do livro didático de vocês. Então, recomendo que vocês peguem o livro didático e vão acompanhando, tá, gente? Então, aqui, o nosso próximo tópico é esse tópico aqui, convenção térmica. Então, vocês podem pegar aí o livro de vocês, na página 206, aonde nós vamos falar de convecção térmica. Nós vamos falar de convecção térmica dos gases e dos líquidos, tá, gente? Então, aqui, ó, por exemplo, esse aparelho, nós não temos muito costume de ver ele aqui na região Nordeste, não, porque ele é um aquecedor de ambientes. Na região Nordeste, isso aqui é mais para a região Sul, para os países, né, mais frios, que eles utilizam muito esse sistema de aquecedor de ambientes. Aqui na nossa região Nordeste, geralmente, nós utilizamos o ar-condicionado para esfriar, não é? As casas, as residências, os estabelecimentos comerciais. Mas o princípio vai ser o mesmo. Então, o que é a convecção térmica ou convecção térmica dos gases? Então, olha só, o ar quente que existe no ambiente, ele tem a tendência de subir. Por quê? Porque o ar quente ele é menos denso. E o ar frio, por sua vez, ele tem a tendência de descer, porque ele é mais denso, então a tendência dele é de descer. Então, por isso que antigamente os ar-condicionados, quando eles eram instalados para esfriar os ambientes, eles eram instalados na parte de baixo das casas. Então, as casas mais antigas tinham a parte de baixo já reservada para o ar-condicionado. Só que ao passar do tempo, com os estudos, né, o avanço da ciência e tudo, foi visto que isso era uma prática errada. Por quê? Porque o ar-condicionado que gera o ar frio, o que é que vai acontecer? O ar frio ele é mais denso. Então, se o ar-condicionado for instalado na parte de baixo de uma residência, como ele é mais denso, vamos dizer de uma maneira grosseira, mais pesado, ele vai tender a ficar só embaixo. E o ar quente, como ele é mais leve, ele é menos denso, ele tende a subir. Então, os ar-condicionados, geralmente, eles só resfriavam a parte de baixo das residências. Do meio para cima das residências ficava com a temperatura um pouco aquecida. Então, começou a observar isso e levar em consideração os estudos científicos. Então, viu-se que o quê? Que os ar-condicionados eles devem ser instalados na parte de cima das casas, ou seja, na parte de cima das paredes, próximo aos telhados. Para quê? Porque como o ar frio é mais denso, para fazer o ar frio descer
e assim o ar quente subir. E isso acontece através de quê? Acontece através do processo de convecção térmica, que essa convecção térmica, na verdade, é apenas a troca de posição entre os gases, que nesse caso aqui vai ser entre o ar, já que a gente está falando da convecção térmica dos gases. Então, o que acontece no sistema de ar-condicionado é isso. O ar frio, ele desce e o ar quente, ele sobe. Então, com o tempo, nesse ciclo, todo o ambiente ele vai ficando refrigerado. Então, nesse mesmo princípio, o ar, quem é de um país quente, tem que instalar o quê? Tem que instalar. Aliás, quem é de um país frio, se for ter um aquecedor de ambiente, tem que instalar ele no chão mesmo, né? Porque como o ar quente ele é menos denso, a tendência é que ele vá subindo até a parte de cima. E quem mora em locais quentes, que vai instalar ar-condicionado para refrigerar o ambiente, tem que instalar ar-condicionado em cima para que o ar frio ele possa descer e fazer esse processo de convecção térmica, tá certo? Para fazer com que o ar ele circule ao redor no ambiente. Então, assim, nós vamos continuar aqui para a nossa próxima página. Esse vai ser o nosso ponto 2, tá bom? Das nossas questões de hoje. Esse será o ponto 2. Então, fiquem atentos, né? Aqui, ó, nós vamos ter a explicação básica do que será esse processo. Eu gosto muito de dar aula para vocês com a lousa, mas às vezes complica um pouco quando o mouse não tá pegando. Então, aqui, ó, por um exemplo, ó, eu vou ter um esquema aqui que já vou mostrar para você, tá? Então, olha só, denomina-se convecção térmica o processo de transferência de calor que acontece graças à movimentação de um material. Que material é esse? No caso dos gases, é a movimentação dos gases. O ar quente sobe e o ar frio desce. Então, a gente tem, por um exemplo, que, olha só, perceba que isso que acontece no exemplo esquematizado ao lado, que eu vou mostrar para vocês direitinho já já. O material que se move pelo ambiente é o ar, e com o movimento, o calor é distribuído por todo o cômodo. A movimentação do ar mais quente e mais frio cria as chamadas correntes de convecção. Então, aqui vai estar o nosso terceiro ponto e aqui vai estar o nosso quarto ponto, certo? A movimentação do ar mais quente e mais frio cria as chamadas correntes de convecção. Então, olha só, gente, eu vou descer aqui. Eu vou descer aqui para que vocês possam ver mais, tá? Então, aqui, por exemplo, é o sistema que eu falei para vocês. Aqui está um sistema de um aquecedor. Como eu falei para vocês, o aquecedor, ele fica na parte de baixo, certo? Porque ele vai produzir o ar quente, e o ar quente é menos denso, então a tendência dele vai ser subir e aquecer o meio ambiente. Então, o ambiente, presume-se que ele vai estar todo frio. Então, quando o ar quente ele começa a entrar, começa a ter o processo de correntes de convecção, que é o quê? É a massa de ar circulando, a massa de ar quente e a massa de ar frio, até que o ambiente ele fique todo quentinho, certo? Ele seja todo preenchido, fique todo quentinho pelas massas de ar quente. Se fosse aqui na região Nordeste, aqui em Patos, nós não colocaríamos um aquecedor, né? Eu mesmo na minha casa não colocaria nunca. Colocaria um ar-condicionado, ó, aqui, ó, na região superior, porque o ar-condicionado ia fazer com que o ar frio, como ele é mais denso, né? O ar-condicionado para resfriar, ia fazer com que essa massa de ar frio descesse e a massa de ar quente que estivesse subisse, porque ela é menos densa. E ia promover assim também o processo de correntes de convecção, ou o processo de convecção térmica, que é isso, a troca do ar quente, né, o ciclo do ar quente pelo ar frio, até que o ambiente ele ficasse em equilíbrio
e ele ficasse frio. Se for através do aparelho do aquecedor, e o ambiente vai ficar quente. Se for através do refrigerador do ar-condicionado, o ambiente vai ficar frio, tá bom, gente? Então, eu mostrei esse experimento aqui para vocês, aliás, essa imagem, para que vocês pudessem compreender um pouco melhor. Opa, a gente foi bem para longe agora, né? Vamos descer mais. Essas páginas nós já vimos tudo isso, né? Aqui já vimos, tá? Isso aqui foi da aula passada ainda. Então, aqui de hoje, a continuação, é porque voltou um pouquinho aqui, tá, gente, a aula. Então, vamos lá para dar continuidade aonde nós estávamos. Já vimos tudo isso, é bom que vocês vão recapitulando, né, os conteúdos. E agora nós vamos avançar para uma parte que eu quero bastante que vocês acompanhem. Olha, gente, eu não me incomodo com o tamanho das minhas aulas. Às vezes eu gravo aula de 30 minutos, 35. Eu me incomodo é que vocês aprendam, tá? Não com o tamanho da aula. Aí nós vimos anteriormente a convecção térmica dos gases, né? E aqui nós temos a convecção térmica dos líquidos. Quando, por exemplo, nós colocamos uma panela no fogão, por exemplo, uma água para aquecer, uma água do arroz, uma água do macarrão, vai acontecer a mesma coisa que acontece com os gases. O ar quente, ele vai aquecer a panela. Essa panela vai ter uma transferência de calor para o líquido. E essa transferência de calor através das correntes de convecção, ou seja, a mudança do frio para o quente, né, do líquido para o quente, vai acontecer o quê? O que é que vai acontecer? Vai acontecer nesse caso as correntes de convecção, certo? Por quê? Porque vai ter a troca das massas, tá? Do mesmo jeito lá dos gases, vai ter a troca aqui do líquido frio para o líquido quente, até que a temperatura vai se igualar, tá certo, gente? Então, nos líquidos é assim. Porém, nos sólidos, né? Então, também tem a corrente de convecção. Nos sólidos, por exemplo, na madeira, no aço, no ferro, que são materiais sólidos, não vai existir, certo? Correntes de convecção. Só existe correntes de convecção onde essa massa for fluida. E assim, os gases ou os líquidos também possam fazer essa transferência, essa movimentação das massas. Nos sólidos, isso não acontece, tá bom? Então, aqui vai ser o nosso próximo ponto, que eu acredito que é o nosso quinto ponto, né? Deixa eu só, isso, aqui vai ser o nosso quinto ponto, tá certo, gente? Aqui, ó, quinto ponto, tá bom? Aí, agora aqui nós vamos de novo passar aqui para a próxima página. Nós vamos agora para a página. Essa página aqui pula, quem quiser fazer esse experimento faz. É o experimento dos copos com água. Nós vamos agora para cá, para esse tema bem importante, que é irradiação térmica. Irradiação térmica. O que será que é irradiação térmica, né? Então, olha só. O que é o conceito de irradiação térmica? Um terceiro modo de transferência de calor de um corpo mais quente para o mais frio é a irradiação térmica, certo? Ao contrário dos outros dois processos, a condução e a convecção, a irradiação permite transferência de calor, mesmo que os corpos estejam separados por vácuo,
ou seja, separados por uma região em que não há material algum. Esse aqui é o nosso sexto ponto, tá? A irradiação permite a transferência de calor, mesmo que os corpos estejam separados por vácuo, ou seja, separados por uma região e que não há material algum. Vamos continuar lendo, tá bom? O calor transferido por irradiação térmica é denominado ondas de calor ou calor radiante. Olha só, gente, que interessante. As ondas de calor provenientes do Sol atravessam uma grande distância, né? O Sol está lá no universo, está lá no espaço, não é? E nós aqui na Terra sentimos a luz solar, né? Nós recebemos a luz solar. E nós recebemos através de quê? Através de ondas de calor que o Sol emite para nós, que a gente chama de radiação solar, né? Então, olha só, as ondas de calor provenientes do Sol atravessam uma grande distância no vácuo até chegar à Terra e transferir para ela o calor vindo do Sol. Então, o Sol irradia esse calor lá no espaço e através do vácuo, né, do espaço, ele consegue com que esse calor, essas ondas de calor, cheguem até nós aqui na Terra. Você pode dizer, ô professora, mas para que essas ondas de calor aqui causam o efeito estufa? É tão quente, a Terra é tão quente, mas esse calor é necessário. Se não tivéssemos recebendo essas irradiações térmicas através das ondas trazidas desse calor do Sol, a Terra seria fria, tão fria ao ponto de não poder ter vida. Então, a importância de a Terra ser aquecida pelo Sol também é motivo da existência de vida na Terra, tá, gente? Então, nós vamos parar a nossa aula por aqui hoje, certo? Paramos em irradiação térmica, com o nosso sexto ponto aqui, e nós iremos continuar na próxima aula, tá bom? Um abraço e façam a atividade. Tchau para vocês.